A gente sempre se pergunta como vai ser o futuro. Mas e se já existirem vários futuros acontecendo ao mesmo tempo? E se o futuro que nos venderam no Ocidente não for o único? Tudo começou com uma pergunta capaz de definir o destino de todos nós. Em 2025, fizemos no ICL um documentário sobre a Argentina. Um filme que precisava ser visto. Afinal, mostrava como Javier Milei, vendido pela grande mídia internacional como um messias econômico, estava, na verdade, levando seu país rumo a um colapso social. Era uma história importante, muito. Mas na hora de mostrá-la ao mundo, esbarramos em um muro. Um muro invisível, digital. As grandes empresas de tecnologia, chamadas de Big Techs, que prometem conectar o mundo e defender a liberdade de expressão, decidiram que nossa voz não seria ouvida. Censurado pelas Big Techs? Conta pra gente os detalhes, Edu. Eu trouxe algumas telas, tá? Tem dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de telas assim. Seu anúncio foi rejeitado porque não está em conformidade com nossa política de anúncios sobre temas sociais, eleições ou política. Embaixo, rejeitado. Sem explicação, sem recurso. Apenas silêncio. O que está acontecendo com a gente aqui é um absurdo e mostra como tem lado sim as Big Techs. A gente vê que não é à toa que do lado do Donald Trump, naquela mesa, lá naquele jantar que teve na Casa Branca, estavam todos os caras das Big Techs. É projeto político, sim. E é colado à extrema-direita, sim. E ali, no silêncio forçado, surgiu a pergunta que me moveu para o outro lado do mundo. Um mundo com monopólios privados, que dominam a economia e controlam a informação. Não é um mundo perigoso para se viver? Haveria solução para esse problema? E onde encontrar uma alternativa? Mala dessa vez tá maior, hein? Depois de Cuba e Argentina, agora a gente vai pra China junto. Vai pra China, Eduardo! Ni hao ma. A resposta parecia estar do outro lado do mundo, na China. Um lugar que, para nós no Ocidente, é um emaranhado de clichês, medos e desinformação, mas que, talvez, guardasse as sementes de um outro futuro possível. Foi assim que eu e Juliana demos nosso primeiro passo. Xangai, Hangzhou, Shenzhen, Pequim, cidades onde vivem quase 80 milhões de pessoas e que, combinadas, possuem um PIB de quase 2,5 trilhões de dólares, equivalente à 7ª maior economia do mundo. Cada cidade, uma camada diferente dessa China que eu estava prestes a descobrir. E eu não estava sozinho. Tinha ao meu lado quem poderia me guiar por esse labirinto. Yo soy comunicadora, periodista y presentadora en el canal de CGTN en español, un canal público sobre lo que está sucediendo en China. Eu mudei em 2016. Minha curiosidade maior quando eu resolvi vir para a China, Felipe, a gente vive hoje no mundo dentro de um paradigma perigosíssimo, que a gente está controlado por um grupo de monopólios privados. Claro. Então, por exemplo, o que a gente está falando aqui provavelmente vai ser visto por várias pessoas através do YouTube. O YouTube não tem concorrente grande no mundo ocidental. As pessoas fazem muito negócios hoje em dia através do Facebook, etc. Monopólios privados. E a China conseguiu desenvolver
aqui um arcabouço, né, de comércio, tecnológico, etc., que não é tão dependente dessas big techs que hoje em dia dominam o planeta. Como é que você vê essa possibilidade da China estar surgindo como uma alternativa para o mundo não ficar completamente dominado por meia dúzia de pessoas dos Estados Unidos? Isso só existe pelo Partido Comunista Chinês. Bilionário aqui não tem poder político, né? Mas não é o governo que é dono. O governo não é dono. Ele deve ter um assento, que eu li isso, né? O governo tem assento nessas grandes empresas. O Partido Comunista tem um assento, né? Para ter certeza que a empresa está indo no rumo que o país quer. Não no rumo que a empresa quer. Porque não necessariamente a empresa e o país vão estar na mesma direção, porque o lucro deles é mais importante do que o país, certo? Aqui na China, não. Aqui na China, as empresas têm que seguir o rumo que o partido acredita que tem que ser. Precisava entender melhor isso. Se a criação de novas tecnologias não segue apenas a lógica do lucro, como se dá essa evolução? Decidi que tinha de visitar empresas em várias cidades para entender melhor a direção para a qual o desenvolvimento chinês está apontando. La perspectiva del pueblo se ha cambiado mucho. Hemos visto que sí tenemos muchas innovaciones que son competitivas a nivel mundial, viendo que nuestra innovación puede favorecer al desarrollo del resto del mundo. A melhor forma de começar a conhecer um país é pela sua história. Como se chama este sítio acá? Liangzhu. Liangzhu. Es el sitio arqueológico de Liangzhu, una cultura de 5.000 años. 5.000 anos de história. Então aqui é a prova cabal, a prova viva de que 5.000 anos atrás existiu não simplesmente gente morando aqui, mas uma civilização complexa, né? Você tinha uma sociedade rural e urbana também. Então é incrível. A gente vai visitar agora essas ruínas que mostram que a China não é só um dos países mais inovadores do mundo hoje em dia. É assim há muito tempo. anos. Quando a China já era civilização urbana, o mundo ainda vivia em tribos. Impérios que ascenderam e caíram, unificações e divisões. Ciclos que moldaram uma das histórias mais incríveis dentre todas as civilizações do planeta. E atravessando toda essa jornada, duas coisas que permanecem constantes: a memória e a inovação. No ano 105, Kai Lung melhorou a técnica de fabricação de papel. Casca de árvore, cânhamo, trapos velhos. A democratização do conhecimento. Bi Shen inventou os tipos móveis, impressão em massa, 4 séculos antes de Gutenberg. A agulha que sempre aponta para o norte, a chave para cruzar oceanos, aplicada para navegações marítimas muito antes do Ocidente. Os alquimistas buscavam a vida eterna. Criaram a pólvora, do céu em festa ao campo de batalha. Li Bin domou um rio, sem bombas, sem eletricidade, apenas genialidade. E ainda funciona. Mas a história não é só glória, é também dor, invasão, humilhação. Por séculos a China foi autossuficiente, produzia tudo o que precisava. O Ocidente comprava seda, porcelana, chá, mas a China não queria nada em troca, apenas prata. Então, o Ocidente encontrou uma solução. Se a China não quer comprar seus produtos, que compre drogas, ópio,
contrabandeado da Índia Britânica. Milhões de chineses viciados. E quando a China tentou proibir, a Grã-Bretanha declarou guerra e venceu. O século da humilhação. Tratados desiguais, territórios arrancados, reparações que excediam a receita anual do governo. A nação que inventou o papel, a bússola, a pólvora, foi subjugada por aqueles que usaram essas mesmas invenções contra ela. O século XX foi um divisor de águas na história chinesa. Em 1949, a proclamação da República Popular da China por Mao Zedong encerrou um longo período de instabilidade. Unificou a nação e estabeleceu as bases para a soberania nacional. Deu-se início a uma era de transformações radicais, com um ambicioso projeto para modernizar o país. Contudo, o caminho foi marcado por imensos desafios e traumas, como a intensa reestruturação social e ideológica da Revolução Cultural. Após a morte de Mao, um novo capítulo se abriu com Deng Xiaoping, que promoveu a abertura do país à economia de mercado. Suas reformas impulsionaram um crescimento extraordinário, tirando centenas de milhões da pobreza, consolidando a China como uma potência global. São mais de 800 milhões de pessoas que superaram a linha da pobreza. Hoje, sob a liderança de Xi Jinping, a China projeta sua influência em escala mundial, desempenhando um papel cada vez mais central no cenário internacional. Uma jornada de resiliência, reinvenção e de um futuro em constante evolução. E então, a pergunta que me levou até a China, a busca por uma alternativa aos monopólios, começou a ser respondida. Não com uma solução única, mas com um ecossistema de possibilidades, onde a tecnologia pode ser desenvolvida sobre padrões abertos, acessíveis a todos, e não em jardins murados. A ideia de que a inovação não deve servir apenas para concentrar poder e riqueza, mas para distribuir benefícios. Em Hangzhou, conhecemos o City Brain, o cérebro da cidade. Um hub onde o abstrato se torna concreto. Todas as cidades, desde sempre, dependeram de sistemas de saneamento, de distribuição de energia, de coleta de lixo, de controle de tráfego. E tudo isso são dados que precisam ser otimizados para que as pessoas tenham a melhor qualidade de vida possível e que os recursos sejam utilizados da melhor maneira. E a ideia é ter um cérebro para uma cidade que controla tudo isso junto. O sistema de saneamento, com o sistema de tráfego, com o sistema de segurança, enfim, tudo que existe para você fazer as coisas fluírem da melhor maneira possível. Isso sim, uma tecnologia que pode transformar o mundo como a gente conhece ele. Fomos de Xangai para Hangzhou de trem-bala, 300 km por hora. E o copo de chá na mesa mal se movia. Era um símbolo da eficiência que estávamos prestes a ver em uma escala inimaginável. La primera vez que tuve que ir a Beijing para ir a la universidad, tuve que tomar el tren que duraba alrededor de 24 horas. La distancia es más o menos 1.500 kilómetros. Y después, ya entrando la segunda década del siglo XXI, empezó a desarrollar China la red de tren de alta velocidad, de tren bala,
y poco a poco ya tenemos una red más grande del mundo de tren de alta velocidad. Ahora solo tardo 5 horas. 5 horas solamente? Sí, 5 horas, de 24 a 5 de mi ciudad a Beijing. Em Shenzhen, fomos conhecer uma empresa de ônibus autônomo que está revolucionando a mobilidade urbana. Aproveitei para fazer uma das perguntas que eu mais escuto. E os empregos? Como vão ficar com todas essas inovações? 目前的话，你看我们现在我们国家就是我们中国现在考 A 照，能开这种大巴车的 A1 车的人是越来越少了，因为我们要考这个 A 照的话，它是面临一个长久的过程，还要不停的还要升级增加。那么现在大家对这个行业来说，对这个年轻人一个吸引力不够。 Basically, our goal is to promote the process of fully autonomous drive. The GPS system is China-made GPS system. These are technical parts, including the radar, lidar, and all of them are from the manufacturer. We call it the WeRide, which is a technology system which is analyzing the autonomous analysis. And the third point is about the physical vehicle. The bus is from the Yutong. It's also a vehicle manufactured from the Guangdong province, China. China technology. Yeah. So the bus, the software, the radar, and the GPS, it's 100% Chinese. Yeah, from different manufacturer localized from China. 我们就好比我们以前我们这个纯电动车辆的投入，那么在前期的投入的话，很多的就人也是不认可，也是认为这个技术不成熟，可能不能会有很多问题。它现在的投入研发，它也是在一个慢慢摸索，所以说我们未来这个发展5到10年，我们也是可能我们也会根据这个逐步的推广。 逐步的技术成熟，逐步的推广，逐步的投入，最后达到一个完全无人驾驶系统。但是呢，我们的员工是我们的驾驶员是不用担心的。 É ônibus que está aqui num projeto piloto, cabem 8 pessoas dentro do ônibus e não tem ninguém dirigindo. Lá em cima tem 2 monitores, um que é um vídeo e outro dos dados traduzidos para a linguagem do computador, que medem os obstáculos todos que aparecem em vermelho, verde é o caminho que ele tem que seguir, os alertas e os cálculos que ele faz em tempo real. A ideia é integrar esses ônibus com o conceito de cérebro da cidade, do City Brain. E aí você envolve supercomputação, inteligência artificial, veículos autônomos e toda a infraestrutura da cidade também, para recarregar as baterias desses ônibus que são 100% elétricos, fazerem com que a cidade funcione toda como um super algoritmo inteligente. Incrível, né? Eu vim para a China descobrir alternativas ao monopólio das Big Tech, mas acabei descobrindo muito mais. A China hoje tem tecnologia de ponta em muitos setores estratégicos, como, por exemplo, o automotivo. A BYD, gigante mundial de carros elétricos, é um dos maiores exemplos disso. And such staggering growth is driven by our strong capability of R&D. You will find that basically they cover everything we need from raw material to development and test. We put high priority on our innovations. Currently, BYD has more than 120,000 R&D engineers globally. 120,000 R&D engineers? Yes, because now we have about 1 million employees right now. These are all patents? Yes, now we're going to check those patents. Now, actually, you're looking at one of the world's largest patents was BYD now has more than 65,000 patents. Entre carros, ônibus e motos, são muitos os avanços tecnológicos na área da mobilidade urbana chinesa. Nunca esquecendo do equilíbrio entre o lucro das empresas e os benefícios da população. Assim, durante a viagem,
fui descobrindo como conhecimento e tecnologia passaram a ser parte do cotidiano chinês e usados em áreas fundamentais. Um exemplo claro disso é a medicina. Actually, he was the founder of our hospital. Our hospital was founded initially very small, only for helping people quitting the opium. Okay. But after he came, we established medical school with the hospital. Our innovation. Were these patents? As patents. Okay. Patents for devices. So, as patentes. Nesse hospital, 9 milhões de pessoas foram atendidas no último ano. Era impressionante. A medicina do futuro ali, na minha frente. Robots are not mean replacing doctors. They are amplifying our abilities. It allows us to operate with sub-millimeter precision and incredible stability. So it's make our surgery safer, stable. The doctor always has the last word. Actually, the AI can give us a lot of information, help us to make judgment. I've also heard about another achievement of yours is called the digital twin heart. That is a 3D model built from CT scans that allows the doctor to simulate the surgery before it happens. How does that technology improve the success rates of the surgeries? It improved the outcome a lot, especially precisely predict whether the patient needs stents or not. So other is very important. We can do we call it a virtual procedure. We can select different size of stent, different type of the stent. We can try put the stent, virtually put the stent. And do simulation. Simulation. We work on the simulation. Then you get a conclusion. Oh, you get which one is the best. How can we see in a country like China where the traditional medicine is so important, cultural and also in the everyday practice, to get along with the innovations we're going to be talking about here? How those two come together? Do they compete or do they can live along with each other? I'm a Western medicine doctor. We commonly work together, depending on what type of diseases the patient have. So like some of the chronic disease, like the autoimmune system disease, or some patient with chronic heart failure, and some of the insomnia, some of the maybe some disease which has cause a lot of pain. This kind of disease doesn't require the surgery. For this kind of patients, sometimes we just use the traditional Chinese medicine, which can work very well. Entre as incríveis colaborações que a IA permite, está um aplicativo que oferece uma espécie de irmão gêmeo artificial do próprio especialista. Ela fica disponível para consulta online 24 horas por dia, com todo o seu histórico médico. Então vamos lá, vamos ver aqui, ó. Eu botei o nome Jack, que ele falou. São poucos doutores, poucas dezenas de doutores ainda aqui que tem essa permissão para poder ter um gêmeo que nos atende. E eu vou clicar nele, vamos ver se vai entrar aqui, ó, vamos ver. Caramba, entrou. E aí eu posso perguntar o que eu quiser. Curiosamente, o destino me pregou uma peça, pouco depois. Uma sinusite terrível, por conta de uma gripe mal curada e do ar-condicionado dos voos. Fiquei com uma dor de cabeça insuportável. Daquele jeito, seria impossível seguir com as gravações. E aí, a solução não veio de um supercomputador. E é inacreditável o que eu acabei de viver aqui. Porque a gente está falando do mais tradicional da China. Eu fui atendido de uma maneira maravilhosa, numa clínica incrível. Custou o equivalente a R$10 uma consulta, um médico espetacular. Ele, em 1h30 quase de atendimento, com todo o cuidado, com todo o carinho, assim, me fez sentir de um jeito espetacular, sem nenhuma dessas grandes tecnologias, com o conhecimento tradicional, com a cultura, com carinho, com humanidade. Ali, com agulhas no corpo inteiro,
Em um hospital que parecia ter saído de outro século, eu senti na pele o grande tema da China. O antigo e o novo não são inimigos. Eles dançam juntos, como yin e yang. A mesma viagem que me apresentou ao gêmeo digital de um coração me curou com uma sabedoria de milênios. A China não está apagando seu passado. Está usando o futuro para validá-lo. Ou, talvez, usando o passado para humanizar o futuro. Talvez seja essa a maior lição da China para o mundo. Existe mucho entre la generación de mis padres y yo, porque ellos se están tomando más esfuerzos para poder entender lo que está pasando en la sociedad, pero creo que después de estos años de rápidos cambios en la tecnología e innovación, la gente de mayores generaciones también se siente la necesidad de adaptarse y tomar el esfuerzo para preguntarle a los jóvenes cómo puedo adaptarme mejor, porque si no, pues se queda en la antigüedad. How is it the tradition and the innovation living together in a country like this? China keeps a lot of old building or old historical sites really well, and in the other hand, China also developed the innovative technology, so it's like a kind of modern mix. I think it's really good. 现在大学生这一代年轻人学习的东西，包括了 AR、VR、AI 等一系列东西，是我当时在大学中完全没有接触到的东西。我认为时代在进步，那么它也会鞭策着我们人类一直在向前进步。所以我觉得，随着这个科技发展的脚步越来越快，我觉得我很有信心。我也希望我的小朋友未来能够享受到跟我非常不一样的童年，一个被科技和未来包裹的童年。 Drones que entregam a nossa comida. É a materialização de ideias que para nós ainda parecem muito distantes. É o abstrato se tornando palpável no dia a dia de todos os chineses. Então vou dar o ok aqui pra gente pedir, hein? Aqui, Meituan Talent Park Drone Air. Pronto, tá dada a ordem. Vamos ver se vai chegar agora o nosso drone com a comida, hein? Vamos ver. Caramba! Tá chegando o pedido, hein? Tá chegando. E olha lá, Caxi, tá ventando, hein? Tá ventando pra caramba. Ih, caramba, acho que vai funcionar, hein? Que isso aí, rapaz! Chegou! Opa! Ah, galera, olha lá aí, mais coisa chegando lá atrás, olha só. A automação sempre nos assustou com a imagem do desemprego em massa. Mas a resposta chinesa aponta para uma transição na própria natureza do trabalho. 现在可能会机器代替了人工作，它可能面临的失业，对吧？其实怎么说呢？我觉得我个人觉得，这个就是一个科技的发展第4次工业这个生产力的革命到来。人工智能就是我们第4次生产革命，这个是未来发展的趋势。那么社会发展呢，每一次工业这个生产力革命都代表着我们社会的更先进程度。我们的这个老百姓只会越过越好，这个一些担忧呢也是难以避免的。但是你要相信我们这个科技发展、国家发展，它是为了人民越来越好着想的。Como diz o provérbio, quando os ventos da mudança sopram, alguns constroem muros, outros constroem moinhos de vento. Essa estrutura, que parece uma nave espacial, é uma das maiores usinas de reciclagem de lixo doméstico no mundo.
Os gases que saem para a atmosfera são gases não poluentes e os dejetos, as cinzas, se transformam em tijolos para fazer calçamento. Na China, até o lixo se torna energia para 75 mil lares, sem gerar gases poluentes. É a metáfora perfeita. Um sistema que pega o que seria descartado e gera valor, distribuindo o benefício. O oposto da lógica monopolista, que concentra valor e descarta o resto. Cuando yo crecía en los años 90, sí había contaminación. Entonces, de la polución. Sí, había polución, diferentes contaminaciones en el aire, en el agua, en las calles había basuras. Bueno, entrando en este siglo, el siglo XXI, empezaron diferentes autoridades a cambiar el modo de las industrias, a enfocarse más en el cuidado del medio ambiente. Poco a poco se ve que ya no hay basuras en las calles, ya tenemos aguas limpias y tenemos el cielo azul. Tenemos una ciudad limpia y esto es impresionante aún para los residentes en esas ciudades. We're a satellite company. We also deliver satellites we export satellites to other countries. And this is one of this is last year. It's called Oman 1 satellite for Oman. It's their first ever satellite, and it's a first ever AI satellite. These satellites are satellites for which purpose? Yes. It's like a competitor of Starlink. Actually, most of the satellites we are focusing on the USSC. Oh, for collecting pictures, like Google Maps do? Yes. So, right. Okay. And what are the main uses of this technology today that you have? It's more for just georeferentiation, or for military, for what are the main purposes of the satellites uses today? Yeah, like you said, there's already 2 applications that you mentioned. Also, there's, let's say, some urgent events, like, say, flooding, natural disasters, so forest fire. We also recently developed a platform to monitor the mangroves all around the world. Supercomputação, inteligência artificial, Big Data, são termos que parecem ficção científica. Mas na China, você os vê funcionando na sua frente. A tecnologia não está trancada em laboratórios. Ela está na rua, materializada em satélites que competem com os gigantes do setor aeroespacial americano. Em robôs que salvam vidas. E em drones que entregam até a sua comida. Isso é fruto de um investimento massivo em pesquisa e desenvolvimento. Bora conhecer uma das empresas de tecnologia mais bombadas da China? Deep Robotics. Our company is focused on robotic technology with embedded AI algorithm. So far, we have already deployed our robot in the whole China and more than 44 countries globally. Our robots are very flexible. They can walk on the flat surface at 10 kilometers per hour. It also can climb upstairs. Also can walk down the grassland. So there will be a lot of delivery work in the future will be conducted by robot instead of human being to liberate people from such repetitive works. Our robotic dog has many applications. They can entertain people, can take care of old people by monitor his condition. They can help the people to prevent their home from stealing. For firefighting applications, the robot can patrol and inspect for a certain residential area or inside the factory to check if there are any potential
fire is just happened. So when it detects the fire point, it can warn the people. And when the fire happened, many robotic dogs can work as a team to put out the fire by equipped with the firefighting equipment. All the API of our software platform are open to third party for second-time development. We provide robotics. They can adjust, optimize the performance based on their specific applications. But the API are open, which means they can control a robot. They can modify a robot as they wish. So this way, even the system may not be 100% compatible with the other company robot, but it can be adjusted, make a robot to be familiar, to be friendly with other company robots. We own a full stack of the knowledge of AI and also the human robot as well. So you can see just behind us, we are small robots, okay? We have the full size of the robot. Small robots, maybe they coming accompany at home, your kids, and the full size of the industry robots going into the factory to working with the workers as well. So we own the full stack of the technology. There may be 10 billion human robot is coming in the way. We need more maintaining workers. Just like when the auto industry just repairing the horses. And then you need drivers, new drivers. We believe that this industry will create much more new opportunities, new jobs, and also create a new life of us. So we use human robot as a hardware carrier. What we call right now is embodied AI. So we believe that the AI can only through the hardware. That's why human robot is so important, because like the human shape and also the capability is owned by human robot. It can help AI going into the next level, into the AGI. Why? Because the data right now we train from the big modules is only 2D. So majorly is the website data. But what we need to drive AI into the next level is the 3D data. That's what we call is the physical AI. So right now we are stayed in a very fast-growing, transforming point. Is a trigger point for AI. The human robot is still a totally new carrier. So we need to standardize the hardware first. And secondly, we need to collect the data through the human robot. And then through the data, we can feed in the AI to let AI to understand what's happening here, what the world is looking like at that time. It could be some standardized would be made at that time. Estava na hora de discutir e entender mais sobre o open source. Afinal, esse modelo de desenvolvimento de software baseado na colaboração descentralizada é uma alternativa importante às Big Techs, oferecendo soluções que priorizam o controle de dados, a transparência e a personalização, ao invés da dependência dos monopólios. If you compare 2Exa to like a personal computer, we're talking about billions, trillions, quadrillions, how many times faster? You're from Brazil, I guess you like football, right? Yes. If everybody is sitting in a football stadium, 100,000 people sitting there, and everyone is holding one of the greatest laptop, and then if everybody can collaborate together, that would equivalent to this integrated system. Do people have to buy a supercomputer, or a supercomputer works as a server and people from all over the world can access the server? Yeah, that's is kind of similar to the second way. So people actually can apply to use this. It's a natural thought, right, to resolve the extreme problems on extreme computers, right? You make so much investment to build such a good system. It's not only because you want to make the system, right? It's the second step. You want to use this system for some of the most important challenges that people are facing nowadays.
And many of them, you have to work on it together, right? For example, climate modeling. Climate, right? Climate mitigation. We want to look into the future and how we can, sort of make all the development sustainable and make sure that we can steer, know about how the climate is going to change. We're talking about super intelligence. If you can access 10 different intelligence, yes, and you know which one is the most intelligence, why would you access the second most intelligence? Isn't like AI and supercomputing a scenario that can lead to a winner takes all and centralization? I think people are also concerned about that. They basically open source all the weights. Some people is against that. Also, people might use it for bad things, right? you can't control this. Like crack Bitcoin or something, some crazy things like they say on the internet. Yeah. I still think we might have a long way to go towards what we call super intelligence or general intelligence. For me, I'm still thinking that this is a very good tool. And people, if they can learn how to use that, for sure they can do much more than before. They can be more productive. They can be doing things greater than before. I think it's a quite critical challenges for our community. So we need to working together. We need to see how we just introducing new technology to increase the efficiencies of our work. That's why we see the AI could be a very productive working forces to bring our economy, maybe the efficiency into the next levels. AI could assist us to reform our world. That's why we just set up one of the business unit of the intelligence educations. But if we put, this is a crazy question, okay? If we use those glasses now that have the cameras and we have sensors in our hands, and then we become like robots to gather this data. You are so smart. That's why we are building the data collecting centers around different cities. So we deploy human robot into the factory. At the same time, we just amplify their capability. So we send a troop of the people to help them, like a very well-trained workers. They just wearing different type of the gears, like the glasses, like the sensors. They just helping human robot to understand, okay, if you're doing this job with my maybe 20 years of the working experience, how I do that? Maybe we were hiring some retired workers because they are on maybe 30 years of working experience. They can teach human robot. We are creating new jobs. Exactly. For the people. And then they just increase efficiencies to help us to collecting data. Eu fui para a China procurar uma resposta. E voltei com 1000 novas perguntas. Vi uma China muito diferente da que eu imaginava. Com todas as suas contradições e complexidades. Mas vi acima de tudo esperança. A esperança de que é possível um futuro que distribua os benefícios da tecnologia, permitindo que as pessoas trabalhem menos e vivam melhor. Um mundo menos poluído, mais eficiente, sustentável e que busque a paz. A China não é um modelo a ser copiado. Seria ingênuo pensar assim. Mas é um portal que nos mostra uma alternativa de futuro, nos forçando a questionar o nosso próprio caminho e a perguntar: é possível um mundo livre de monopólios, com mais participação das pessoas nos benefícios da inovação e com harmonia entre o antigo e o novo? Eu não sei a resposta.
Mas agora eu sei que essa pergunta faz muito sentido. E talvez só em poder questionar e descobrir que existem outros caminhos nasça uma grande e necessária esperança. Cabe a nós a escolha mais importante de nossas vidas: observar passivamente tudo isso, torcendo para que os ventos da mudança apontem para caminhos melhores, ou aprender com o exemplo chinês e fazer também a nossa parte. Da minha parte e do ICL, eu posso garantir que o trabalho já começou.